bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje o foco é o Segundo Reinado no Brasil, aquele período longo, né? De 1840 até 1889. Exatamente, quase meio século. E as fontes que a gente analisou, olha, pintam um quadro bem interessante. Uma era que parece de muita calma, de estabilidade sob Dom Pedro II. Uma fachada, né? Pois é, mas por baixo dessa fachada tinha um arranjo complexo ali da elite, cheio de tensão, de contradição. Muita coisa acontecendo nos bastidores. A nossa missão aqui é tentar entender essas forças, né? Política, economia, sociedade, o que definiu essa era e, claro, como tudo isso levou ao fim do Império. Desvendar esse novelo. Então vamos lá. Como é que começa essa história toda de estabilidade? Com algo bem fora da curva, digamos assim. Começa com um golpe, né? O famoso golpe da maioridade em 40. Isso. Coroaram o Dom Pedro II com 14 anos. 14. Sendo que a Constituição mandava ter 28. A desculpa oficial era: vamos acabar com a bagunça das regências, trazer ordem. Mas, na real... Era a elite querendo centralizar o poder de novo, né? Depois da turbulência... Exato. E o mais fascinante é como essa solução já mostra tudo. Não foi só uma cerimônia antecipada, foi, uma decisão política calculada. Uma flexibilização da lei para garantir o controle. Justamente, mostra como a regra podia ser dobrada para manter a ordem, né? E já preparou o terreno para um poder bem específico se fortalecer. E esse poder era o tal do poder moderador, certo? Aquele que ficava só com o imperador? Esse mesmo. Ele nomeava e demitia ministro, podia dissolver a Câmara, escolhia senador vitalício, um poder imenso concentrado. E muitos dizem que foi o uso, digamos, habilidoso desse poder pelo Dom Pedro II que segurou as pontas por quase 50 anos. Sim, essa é uma leitura comum, mas essa estabilidade garantida por essa centralização toda, ela escondia uma coisa importante: a falta de participação popular de verdade, né? A política ficava na mão de quem? Basicamente, liberais, os luzias, e conservadores, os saquaremas. Pareciam opostos, mas no fundo, eram farinha do mesmo saco. Representavam a mesma elite agrária, dona de terra, defensora de escravidão. A briga deles era mais sobre quem ia administrar o sistema do que sobre mudar o sistema para valer. E o imperador ficava ali mediando essa troca de cadeiras. Exato. Um jogo de cúpula, bem longe de um debate real sobre que Brasil se queria construir. Falando em economia, aí o café entra em cena com tudo, né? Tomando o lugar do açúcar. Totalmente. O café virou um motor econômico. Impulsionou até alguma modernização, umas ferrovias e tal. Mas a base de tudo ainda era a mão de obra escravizada. Não tem como separar as duas coisas nesse período. O dinheiro vinha daí. E essa dependência era um freio, imagino. Um freio enorme para outras ideias. Pega o caso do Barão de Mauá, por exemplo. Um sujeito com visão, né? Tentando investir em ferrovia, estaleiro, banco, uma faísca de indústria ali. Como ele foi recebido? Ele bateu de frente com a elite do café. Era visto quase como um inimigo do sistema. Porque a visão dele ameaçava a base, né? Latifúndio e escravidão. Exatamente. O Império até aceitava uma modernizaçãozinha, mas só se ela não mexesse na estrutura de poder, só até a página 2. E essa estrutura começou a balançar com a pressão de fora, né? A Inglaterra pegando no pé por causa do tráfico. Muita pressão. Isso levou à Lei Eusébio de Queiroz, lá em 1850, proibiu o tráfico de escravos. E aí o produto ficou mais caro e mais raro. Exato. Começou a apertar. Aí tentaram aquela história da imigração europeia com um tal sistema de parceria. Não deu muito certo, não sei. Deu muito errado, foi um desastre. Os imigrantes acabaram em condições horríveis, quase escravidão de novo, só que com outro nome. Gerou revolta e tudo. Mostra a dificuldade de pensar fora da caixa escravista, né? Total. Por isso que a abolição veio tão devagar, controlada de cima. Lei do ventre livre em 71, sexagenários em 85. Que era mais para inglês ver, essa dos sexagenários, dizem.
muito criticada, baixíssima eficácia. Eram medidas graduais que, na prática, mudavam um pouco a vida da maioria escravizada no curto prazo. Até que, finalmente, veio a Lei Áurea, em 1888, libertou formalmente mais de 700 mil pessoas. Um marco, claro. Mas... tem um mas gigante aí, né? Gigante. O que veio depois, ou melhor, o que não veio, nenhuma política para integrar essa gente, sem terra, sem estudo, sem casa. Foram jogados à própria sorte. Exatamente, uma liberdade no papel, mas sem estrutura nenhuma para ela acontecer de fato. É o que chamam de abolição inconclusa. E as raízes da nossa desigualdade estão muito aí, né? Sem dúvida. Não foi um ato de bondade, foi mais uma manobra tardia para evitar que a coisa explodisse de vez. Um problema social que ficou sem solução real. Enquanto isso tudo fervia aqui dentro, lá fora o Brasil estava se metendo em confusão também. Estava bem ativo ali na Bacia do Prata, né? Várias intervenções, e o ápice disso foi a Guerra do Paraguai. A famosa Guerra do Paraguai de 1864 a 1870. Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. A Tríplice Aliança. Uma vitória militar para o Brasil, sim, mas a um custo, humano e financeiro brutal. E essa guerra, voltando para casa, ela mexeu com as estruturas aqui dentro, né? O exército. Voltou diferente. Fortalecido militarmente, mas também com novas ideias na cabeça dos oficiais. Positivismo, republicanismo. E se sentindo meio deixado de lado pelo governo. Exatamente. Queriam mais reconhecimento, mais espaço político, e o governo imperial tentava calar essas vozes. Isso gerou a tal da questão militar, atrito direto. Então já temos um pilar balançando, os militares. E não foi só ele. Teve a questão religiosa também. Um rolo entre o Império e a Igreja Católica por causa da maçonaria e do padroado. Aquele controle do governo sobre a igreja. Mais um pilar. Faltava o econômico, né? A elite cafeeira, principalmente a do Vale do Paraíba, que perdeu sua mão de obra com a Lei Áurea e ficou furiosa por não ter indenização. A questão abolicionista. Quer dizer, o Império conseguiu desagradar todo mundo que o sustentava. Exército, igreja e a elite agrária mais tradicional. Perdeu a base de apoio. O cenário estava, prontinho. Pro quê? Para a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Mas é fundamental lembrar, não foi o povo na rua pedindo. Foi um golpe militar. Com o apoio de parte dessa elite descontente. Uma troca de comando lá em cima que, na prática, manteve a estrutura social desigualzinha como estava. Então, para a gente fechar esse mergulho, o Segundo Reinado foi esse período longo de uma estabilidade meio forçada, né? Garantida por um poder central forte e pela elite do café. Uma estabilidade de fachada, porque por baixo tinha muita tensão. Modernização limitada, autoritarismo disfarçado e, claro, a ferida aberta da escravidão. Cuja abolição, quando veio, foi tardia e incompleta, deixando marcas profundas. Marcas que a República herdou todinhas. A estrutura social excludente, a desigualdade. A mudança foi mais no nome do regime do que na vida real de muita gente. Fica então aquela reflexão, né? Se a Lei Áurea tivesse sido diferente, se tivesse vindo junto com um plano de verdade para dar terra, educação, oportunidade para quem foi liberto, como seria o Brasil hoje? É a grande pergunta que ecoa até hoje, sem dúvida. Como teria sido